Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloque um copinho ou a garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Undina, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. É com você, minha irmã. Olá, Irandi, olá, Nádia. Queridos irmãos, vamos dar início aqui à leitura. Está em João, capítulo 6, versículos 50 a 51. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Querido Mestre Jesus, obrigada por essas palavras. Senhor, quanto é importante estarmos contigo. Agradecemos também a espiritualidade amiga que está aqui presente, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos aprender com os teus ensinamentos, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, minha irmã Undina. Já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. A primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Qual o sentido de Jesus parar em um lugar desértico? Jesus sabia que aquele povo sofrido estava ávido por suas palavras e que o seguiriam a qualquer lugar que ele fosse. Mas no deserto não tem nada. Podemos pensar assim: não tem estrutura alguma para acolher milhares de pessoas. Mas mesmo assim, foi até lá que Jesus provou que a palavra de Deus é o bastante. Pois é, Undina. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali. O que Jesus ouviu foi o relato da morte de João Batista, né? Então ele buscou um lugar desértico para meditar, estar com Deus. Mas o povo, como você disse, ávido por ele, né? Vendo-o sair de barco, eles foram a pé seguindo Jesus. Eles foram contornando o lago, né? Porque viam nele o remédio para suas dores físicas e morais. Retornando à leitura do Evangelho, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Com essas palavras, Irandi, eu resolvi estudar um pouquinho mais sobre a compaixão, por esse sentimento que nem sempre é compreendido de forma correta. A compaixão é a capacidade de compreender o estado emocional do outro. Não é a mesma coisa que empatia, pois a compaixão tem um item a mais, que é o desejo de aliviar a dor do seu próximo. E é isso que Jesus sentia por nós, sente por nós. E é por isso que curou tantas pessoas. Não para provar que era o Filho de Deus, mas para aliviar a dor daqueles que o procuravam. Não é mesmo?
Exatamente, né? Então, por isso, né, Jesus vendo aquele povo, né, seguindo a pé, né, ele encheu-se de compaixão por eles, pois quem ia ao encontro de Jesus eram aqueles que acreditavam nele e viviam desamparados, sofrendo toda a sorte de infortúnio. Eram os cegos, leprosos, obsediados, escravos, famintos, desiludidos, os doentes de todos os tipos, e viam em Jesus o único amparo que podiam ter. Era a esperança de uma vida diferente da que tinham. Ele então, Jesus, guardou a sua dor pela morte de João e foi ao encontro da multidão faminta de afeto, numa demonstração clara de que veio ao mundo para servir aos necessitados. Um exemplo para nós que não importa o momento que estejamos vivendo, se chegar alguém mais necessitado do que nós, devemos dar a ele tudo o que pudermos em forma de atenção e auxílio. Então, Irandir, é um exemplo muito grande esse de Jesus. Mesmo naquele momento, sentindo o que aconteceu com João Batista, mesmo ele sabendo que isso iria acontecer, pela franqueza que João usava contra aqueles que faziam as coisas erradas, atendeu a multidão com carinho e amor. Quando nós estamos com dor ou qualquer problema, só pensamos em nós mesmos e sem se importar com aquele que está à nossa volta. Mas Jesus estava lá, com sua dor, e foi misericordioso bastante para atender toda a multidão. E soube separar de um lado a sua tristeza, não pela morte de João, mas por aqueles que interromperam a sua missão. E ele serenamente foi solidário com todos, confortando e curando. Que passagem linda, né, gente? Mas era Jesus, né, Nádia? Era Jesus. Por isso que ele é nosso modelo e guia. Vamos continuar a leitura. Andina, era Jesus nos dando exemplo, né? Exato. Como devemos agir. É isso mesmo. Não é fácil, mas também ninguém disse que ia ser, né? Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo de comer. Eu vejo uma coisa muito interessante aqui, importante nesse deem-lhes vocês algo para comer. É muito significativo. Jesus sabia que os discípulos se referiam ao alimento material, e que por mais que eles tivessem algo, não seria bastante, já que havia mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças ali naquele momento. Mas ele se referia ao alimento espiritual. Eu fico pensando muitas vezes o que podemos fazer para apaziguar uma multidão de famintos da alma. Precisamos dar de nós mesmos a nossa palavra, o nosso ombro, o nosso entusiasmo, nossa luz, nosso exemplo, né? Nosso carinho àqueles que nos procuram. É confiarmos no Pai como confiava Jesus. E vamos ver como ele alimenta tanto o corpo como o espírito cansado, desanimado e oprimido. Só complementando aqui, Irandir, quando a gente vai auxiliar uma família ou alguém com fome, a gente pode reparar que não dá para só ir lá e entregar um alimento. Você tem que dar a sua palavra de conforto, né? Dar o seu ouvido para ouvir. Eu sinto que esse é o alimento principal. Eu sei que eles precisam do alimento material, mas essa palavra, eu já levei também o evangelho, né? Junto, entreguei o evangelho e falei, olha, quando
você puder, leia, vamos vir aqui ler juntos, porque a palavra de Jesus, ela nos consola. Ela faz a gente entender o porquê das coisas. E isso é que eles estão dizendo aqui, não é? É verdade, Andina, é verdade. Sabe por quê? A palavra de Jesus, ela nos alimenta a alma, né? Porque o que nós temos é fome. Fome de carinho, fome de entendimento, fome de afeto, né? Nós temos tudo isso. Esse é o pão. Ele disse que ele era o pão da vida, exatamente por isso, não é? Então, uma vez nós estávamos, eu e a Silvia, distribuindo uns lanches e uma pessoa, um rapaz, chegou para mim e falou assim: ô tio, você consegue ler uma Bíblia para mim? Aí eu falei para ele: eu tenho Bíblia em casa, né? Eu posso trazer para você, sim, né? Ele estava sempre no mesmo lugar. E aí eu levei para ele, mas parece que eu dei um maior presente para ele, porque ele ficou tão feliz. Ele ficou mais feliz com a Bíblia do que feliz com o lanche. Foi um negócio assim muito gostoso da gente ver. Então, isto é importante. Como você falou, você foi num seminário ontem e você colheu lá o quê? O pão da vida, né? Passaram para você coisa e você ficou empolgada, você, né, se sentiu bem. O que é isso? É Jesus falando com a gente, agora através do outro. Imagina ele falando para nós ali, hein? Tudo muito bonito. Eu nem imagino. Né? Não é não, Nádia? Imagina nós lá na multidão. É o alimento, né? Nossa! Eu estava pensando também nessa passagem, né? Aqui meu pai era uma pessoa muito religiosa, né? E a gente tinha uma família humilde, mas o Natal e o Ano Novo parece que era um milagre que acontecia. Sempre, graças a Deus, teve fartura, sempre a gente do pouco fazia muito. Isso era muito gostoso, e todo mundo traz um prato, e todo mundo né? Aquela confraternização, e rezamos na hora, né? Oramos na hora da virada, né? Que a gente tem essa tradição. Mas é aquela fé, né? De que tudo vai dar certo e tudo acontece, né, gente? Dando continuidade aqui ao nosso evangelho, eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Pois é, né, Nádia? Aqui ele vai demonstrar, né, o seu poder, a sua confiança no Pai, mostrando a cada um de nós que podemos multiplicar os nossos pães e peixes se tivermos fé. Quando confiamos em Deus, o pouco vira muito, como você falou aí. Eu vejo pessoas simples dizerem: eu ganho pouco, mas eu vivo bem. Ou seja, multiplicam o seu pouco, como? Com a resignação na vida que levam, não anseiam coisas que não podem ter, estão felizes com o que têm, são simples, são os que levam a Jesus a gratidão pelo que possui. E ainda tem aqueles que, mesmo assim, dividem com aqueles que têm pouco. Aliás, a maioria deles divide com quem tem pouco, né? Eu tenho uma história muito bonita de uma senhora que elas moravam num local, eram 4 famílias, né? E essas 4 famílias saíam para pegar coisa no final da feira ou para pedir em algum lugar. E aí um dia, quando eles voltaram, aí uns conseguem alguma coisa, outros conseguem menos, né? E cada uma tinha só um filho. Aí esta mulher, ela disse assim: vocês conseguiram alguma coisa? Eu consegui isso, consegui aquilo, né? Mas foi pouquinho. Vamos botar aqui no chão, vamos ver? Aí botaram no chão, viram. Ela falou assim: que tal dividirmos o que nós conseguirmos todas as vezes que nós saímos? E eles começaram a dividir. E se tivesse um só ficava para uma família. Quando tivesse outra coisa que era um só, mudava, e depois o outro mudava também. E eles, desta forma, eles conseguiram dar uma equilibrada. Então eles faziam isso em tudo: roupa, alimento, calçado, tudo eles faziam uma divisão. Vejam que, na verdade, meu irmão tinha uma frase muito interessante que ele me falou uma vez. Ele ia viajar morar em outra cidade. Aí eu falei: pô, você vai fazer falta nos nossos trabalhos. Ele falou: a gente precisa dividir para multiplicar. E é isso, não é?
Você divide, mas você multiplica. E é isso que Jesus quer. Você vai conseguir plantar, ser feliz, fazer os outros felizes em outro lugar. Fica 2 aqui fazendo só esse grupinho. Não, vamos multiplicar isso, né? Por isso que Jesus disse, né? Ides, né? E levai o meu evangelho a todos os lugares. Exatamente isso, Irandi. Quando você compartilha, você não está dividindo, você está multiplicando bênçãos, né? É isso mesmo. E, continuando a leitura, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Então, Dina, eu tive um grande ensinamento nesse evangelho. E para podermos ter as dádivas e as nossas preces atendidas, é preciso ter atitude e fé, né? O evangelho de hoje inicia dizendo que Jesus curou aqueles que estavam doentes, mas antes disso as pessoas foram ao encontro de Jesus. Deus age de acordo com a colaboração do homem. Depois teve o segundo milagre, a multiplicação dos pães e os peixes. Jesus olha para os seus discípulos e diz: dai-lhes vós mesmo o que comer, e eu farei o milagre. Precisarei contar com vocês. É como quando a gente diz que ora tanto, que fazemos tantas preces, mas só que temos que entender que isso é um passo e que nossa oração tem que ser acompanhada de ação. A própria palavra diz orar e ação. Sempre com muita fé. E dentro do nosso quarto, quieto, pedindo e acreditando. E através disso, criando uma força dentro de nós que vai nos colocar em movimento, que gera uma atitude, e só assim podemos sentir a graça de Deus dentro de nós. Jesus disse aos seus discípulos: são vocês quem darão o que comer a essa multidão. Jesus quis dizer: façam, e eu estarei aqui com vocês. Gente, que linda passagem. Jesus só espera que façamos a nossa parte, porque Ele está ali para nos ajudar. Muito emocionante. Deus só espera que confiemos nele. Sabe, gente, quando eu estava estudando essa parte do Evangelho, eu chorei muito. Eu me senti muito tocada. Eu estava num momento difícil da minha vida, eu estava desempregada. Quando eu comecei a fazer esse Evangelho, gente, eu pensei, eu estou fazendo tudo errado, eu não estou acreditando. E aí, nesse momento, eu chorei muito, eu pedi muita fé para Deus. Eu falei para Deus: Deus, se essa é a minha missão, então me dá mais uma chance. Me perdoa do que eu errei. E, gente, o milagre aconteceu. Ontem, eu estou empregada. Não só um emprego, me apareceu 2, né? E aí eu chorei de novo, porque eu me senti muito emocionada. E aí eu vi o tamanho que eu pus naquela oração, a fé. E eu acreditei. Eu acreditei, gente. Então eu queria passar isso para vocês. Tá vendo, Nádia? Que coisa maravilhosa, né? A gente vê na teoria aqui, né? Na teoria, depois a prática que Jesus fez, que é o exemplo, ele nos ensinou na teoria, depois mostrou pelo exemplo, e agora a gente colocando em prática, né? As coisas funcionam realmente de forma que a gente não tem como entender isso, não só tendo Deus mesmo, só sendo Jesus agindo na vida da gente, né? Muito bom mesmo. E fica o recado para todos nós fazermos isso, termos esta fé, essa força, essa coragem, né? Não desanimar, esperar o tempo certo. E dando continuidade à leitura do Evangelho, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
Fiquei intrigada, né, com essa passagem, né? Claro, porque por mais fé que tenhamos, queremos pensar como que isso se deu. Mas Jesus nos ensinava através de parábolas, pois estas seriam eternas e poderiam ser sempre compreendidas. Essa passagem da Bíblia nos ensina que Jesus podia alimentar o nosso espírito com suas palavras. Quando estamos preocupados com alguma coisa, ou mesmo ocupados com algo muito importante, esquecemos até que o corpo precisa de alimento material, não é mesmo? Aquelas pessoas foram alimentadas, pois Jesus era o alimento necessário naquele momento. E por isso elas ficaram saciadas. Este é o milagre e que pode ser repetido sempre que nós nos entregarmos aos seus ensinamentos, com fé e humildade. Também podemos dizer que existe o milagre de se compartilhar o pouco que temos. Porque quando compartilhamos com quem tem menos do que nós, todos recebem. Então, gente, vamos dividir para poder somar. Imaginem se o mundo inteiro compartilhar aquilo que se tem, seja uma palavra, um alimento, um teto, uma roupa, né? Não vai faltar nada para ninguém. Continuando o nosso evangelho, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Impressionante, né? É muito, muito bonito mesmo. Mas quem confia em Deus alimenta muitas almas, né? Eu me lembrei de uma história com o Chico Xavier, contada por Divaldo Franco. Quando o Chico Xavier recebeu um caminhão do céu, a história, para ajudar quem tinha fome. É uma história um pouco longa, mas eu vou fazer questão de ler para não perder nenhuma palavra. Chico Xavier tinha o hábito de visitar famílias que moravam sob uma velha ponte. Um dia, esta ponte ruiu, deixando aquelas famílias ainda em piores condições. Chico Xavier, sua irmã Luísa e alguns amigos da cidade de Pedro Leopoldo se reuniram a fim de conseguir víveres para serem doados àquelas famílias. Os colaboradores, todos muito pobres, com salários deficientes, mas com uma boa vontade, coletavam os excedentes de legumes e verduras das feiras para distribuírem anonimamente no sábado à noite aos necessitados da ponte. Houve um dia, porém, que ele, Luísa e seus auxiliares não tinham absolutamente nada. Ficaram preocupadas porque aquela gente estava faminta. Apareceu-lhe então o doutor Bezerra de Menezes e disse-lhe: coloque algumas bilhas d'água, pois vamos magnetizá-las e você distribuirá essa água às famílias da ponte. Quando lá chegaram, havia umas 200 pessoas entre carentes e doentes. Gente, é bastante gente, 200 pessoas, né? Não tinham como expressar a sua angústia, o seu constrangimento por não terem nada para lhes oferecer, a não ser a água magnetizada que levavam. O povo não sabia o que era água magnetizada e não sabe também da sua importância. Chico Xavier subiu numa parte da ponte e com muito carinho falou àquelas pessoas: meus irmãos, hoje não tenho nada para lhes oferecer. As pessoas ficaram de mau humor, porque acostumaram-se que sempre lhes eram oferecidos donativos e alimentos. Não aceitaram o fato de Chico Xavier estar de mãos vazias, não tendo nada para lhes oferecer. Foram desrespeitosos e Chico Xavier começou a chorar. De repente, uma mulher se levantou e falou: alto lá, esse homem e essas mulheres vêm sempre aqui nos ajudar. Hoje eles não têm nada para nos oferecer e cabe-nos dar-lhes a nossa alegria. Vamos cantar. Enquanto ela estava falando, chegou um caminhão e o motorista gritou do outro lado da estrada: quem é Chico Xavier? O nosso Chico foi até lá e o motorista o interrogou: Chico, você lembra-se do doutor... E ele declinou o nome.
Era um casal que havia perdido o filho e Chico compadeceu-se muito da sua dor. Numa das suas reuniões, o filho desencarnado veio acompanhado por Dr. Bezerra de Menezes e deu-lhe uma bonita mensagem. Um dia, Chico, eu hei de retribuir-lhe de alguma forma, disse-lhe o pai comovido. E o homem ficou muito grato, também a Bezerra de Menezes. Eu estou trazendo esse caminhão, disse o motorista, né? Mandado pelo doutor, que me deu o endereço lá do centro espírita. Tive um problema na estrada e me atrasei. Quando passei pela porta do centro, estava tudo fechado. E então apareceu-me um senhor de idade, de barbas brancas, e perguntou-me: o que você deseja, meu filho? Eu lhe respondi que estava procurando o senhor Chico Xavier. Ele então orientou-me dizendo: siga em frente, ande por essa estrada até uma ponte caída. Chegando lá, chame por Chico Xavier e diga-lhe que fui eu quem lhe mandou. E eu lhe perguntei: quem é o senhor? E ele respondeu: sou Bezerra de Menezes. Então, meus amigos, o que a Nádia disse sobre prece, ação, quando nós nos decidimos, né, e nos dedicamos ao próximo, nada vai faltar para nós ou para ele. Creiam, porque foi Jesus quem nos mostrou isso. E Bezerra de Menezes nos dá o exemplo aqui. Então, lá também, com aquele caminhão, sobraram muitos cestos de pães. Nádia, é com você, minha querida. Irandir, são palavras que a gente, né, são exemplos e que a gente tem que seguir, né, gente, para ter uma vida leve, né? Porque a gente, quando se alimenta da palavra de Deus, a vida fica mais leve. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho e foi muito esclarecedor. Eu vou pedir a nosso irmão Irandir que faça a prece final e a fluidificação das águas. Então, nesse momento, elevemos o nosso pensamento novamente a Jesus de uma forma diferente, de uma forma doce, serena, com muita confiança, entregando a Ele as nossas dificuldades, as nossas questões, com o coração leve e tranquilo. Procuramos o Mestre porque sabemos que Ele é o pão da vida e vai nos dar o alimento necessário que precisamos. Senhor Jesus, ilumina os nossos lares, ilumina os lares de cada um desses nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Fluidifica também as suas águas para que elas sirvam como remédio para o seu corpo físico e para o seu corpo espiritual. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta oportunidade e rogamos que fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Irandir. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para suas famílias e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.